Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje, juntamente com o amigo Vini Melo, estaremos analisando um clássico do terror, desta vez A Profecia de 1976, dirigido por Richard Donner. Vini, então para começar aqui, como é de praxe no meu canal, comenta aí como que você conheceu esse filme. Bom, Oswaldo, esse filme eu conheci quando lá no ano de 2007, né, em janeiro de 2007 no caso, quando esse filme foi exibido na extinta sessão Intercine. E eu já aviso que quando eu assisti esse filme me impressionou pela atenção dele, e eu até já explico que quando eu conheci na época eu não tinha prestado muita atenção no nome do filme, eu só fui descobrir mesmo, né, no ano seguinte, quando eu ganhei o remake dele. Daí isso me fez ter interesse nessa franquia, que depois eu consegui a coleção completa. E é uma das melhores franquias do terror, e eu fiquei até um pouco triste quando eu fiquei reparado que esse filme não era tão lembrado quanto O Exorcista, por exemplo. No meu caso, pode até parecer um absurdo, mas eu só fui assistir esse filme esse ano, né? Pra você ver como tem vários filmes que eu ainda não assisti, né? Mas eu gostei, Vini. Realmente faz jus à fama que ele tem. E você citou aí, né, o Exorcista, né, que com certeza acabou sendo, né, uma das inspirações para ser A Profecia, né, que tinha sido já um grande sucesso. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco aqui da premissa do filme antes de começar a dar spoilers. Vini, é com você. Bom, o filme conta a história de um diplomata chamado Robert Thorne que, após perder o seu filho biológico, acaba ouvindo a sugestão de um padre que sugere para ele adotar uma criança também órfã como forma de não deixar a sua esposa arrasada. Porém, conforme vai passando o filme, estranhos acontecimentos começam a acontecer envolvendo o garoto, e mais para frente descobre que ele é o anticristo, ou seja, o filho de Satanás. Bom, então é isso daí, pessoal. Já fica nosso aviso que agora vai começar aqui os spoilers e a nossa análise um pouco mais a fundo aí, né? Citando cenas importantes do filme. Então, fica sempre esse aviso aí, né? Se você não assistiu, assista primeiro, depois vem aqui conferir a nossa análise, né? Bom, o filme já começa sem enrolação, com uma trilha ali marcante, dando o tom do filme, né? Com a fotografia ali bem escura, já mostrando a data, 6 de junho, 6 da manhã, já fazendo aquela referência ao número da besta, né? Do 666, que tem até aquela música do Iron Maiden, né? 666, The Number of the Beast. Acaba, né, todos os filmes que lidam com essa temática acabam sempre citando, né, esse 666, né? Aí mostra, né, o protagonista recebendo a notícia que o filho dele acabou falecendo no parto, e o padre dando aquela sugestão, né, para ele adotar uma outra criança que tinha acabado de nascer também no mesmo horário, mas que a mãe acabou falecendo no parto e que não teria nenhuma família, né? E ele fala, sua esposa não precisa saber disso, né? Ele reluta ali um pouco, mas acaba aceitando, né, Vini? Isso, porque assim, no filme não é explicado muito a fundo sobre essa gravidez dele, mas no roteiro é explicado que ela já tinha sofrido vários abortos antes, né? Então, mais um aborto poderia levar ela a morrer de profunda tristeza. Então, ele quis poupar a esposa. Então, daí, quando ele escutou essa sugestão, ele pensou assim, é uma forma assim da minha esposa não sucumbir de tanta tristeza, e de certa forma eu vou estar ajudando essa criança já que ela tem filho. Então vou estar fazendo a alegria de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas depois já tem um avanço no tempo, né? E a gente já descobre que esse homem, né, Robert Thorne, ele trabalha na política. Ele acabou de ser nomeado embaixador na Grã-Bretanha, porque até esse momento eles estavam em Roma, então agora eles iam para Londres. Eu achei isso também já é uma coisa que vai ser vital mais para frente, essa informação sobre a profissão do protagonista. Sim, né? Aí como o Vini acabou de comentar aí, né, tem um avanço no tempo, aí já vamos ali para aquela cena marcante do filme, que está sendo uma festa ali de aniversário, né, do Damien, que é o nome da criança ali, que já está um pouco mais crescida. Putz, e acontece ali já algo absurdo, né, Vini? Que acaba, imagine, Vini, você estando numa festa dessa e presenciando um fato lamentável. Conta aí, Vini, o que acontece nessa festa?
Sim, e a babá dele, por um breve momento, ficou encarando o Rottweiler e já toca até uma trilha sonora sinistra. Daí, de repente, a babá tá lá na sacada da casa e ela acaba se enforcando lá. Todo mundo tá tendo uma festa infantil, não tem mais tenso que isso, impossível. Daí tá todo mundo lá, pasmo, daí tem até a hora que os pais vão lá pegar o Demian, né? Porque naturalmente ele teria que estar arrasado. E já vem outra cena de tensão, porque ele encara esse cachorro e ele já acena pro cachorro, como se já conhecesse ele. Então, olha, essa cena ficou sensacional com essa trilha sonora. O que você achou da cena, assim, tipo, da trilha sonora, para ser mais exato, e com esse final da cena do Demian encarando o cachorro e acenando por ele como se já fosse um conhecido. Não, achei sensacional e apesar de ser uma cena ali que com certeza traumatizaria todas aquelas crianças, mas foi muito bem bolada, né? E a interpretação também, né, da atriz ali que fez a babá, ainda gritando lá, né? Ah, Demi, eu te amo, né? Ah, e acaba se jogando e se enforcando lá, né? Pô, ficando presa lá e pá, quebrando janela lá. E as crianças olhando ali, né, sem entender, às vezes algumas sem entender direito ali, ou simplesmente já ficando chocado. Eu tô dando risada aqui, mas é complicado, né? Imagina eu passar por uma situação dessa, né? Não, tirem ela de lá, né? Puta, ela fica lá, né? Pendurada por um tempo, né? E outro personagem importante já aparece aí, né, Vini? Que um pouco antes dela se enforcar, um fotógrafo tira umas fotos dela ali, né? E que vai ter uma importância um pouco mais pra frente essas fotos que ele tirou aí, né? Mas já somos apresentados a ele, né? E esse cachorro aí também foi uma boa simbologia, né? Aí fica... Qual que foi sua interpretação, Vini? Você acha que esse cachorro aí simboliza um demônio? Ou é um guardião dele? Qual que é a sua visão aí? Olha, a minha visão, ele representa um guardião, né? E, inclusive eu estava vendo assim, umas pesquisas, né? Alguma coisa assim que é relacionado com uma questão do Império Romano, né? Eu vou me aprofundar muito porque esses assuntos para mim já são mais complicados, né? Que eu não manjo muito de teologia da Bíblia, né? Então é o que eu entendi, né? Então eu interpreto esse cachorro aí como um guardião, e ainda por cima eles escolheram uma raça que é popular nisso, né? Que é o Rottweiler, que normalmente quando você vê filme, sempre que tem Rottweiler, essa raça representa uma coisa assim assustadora, se você reparar. Daí no dia seguinte a esse incidente já nos é apresentado um outro personagem que é um padre que vai procurar o Robert Thor. E ele já fala algumas coisas estranhas, né? Falando que ele tem que aceitar Jesus Cristo, né? Que para ele salvar a alma dele, né? E aí, quando você vê na primeira vez, você fica pensando que cara doido é esse, tá falando umas coisas, daí ele fica falando, que eu vi o nascimento lá do teu filho, eu vi quem que é a mãe dele, daí já solta lá que a mãe do Demian, né? A mãe biológica, no caso, é um chacal, né? E o Robert Thor, naturalmente, pensa que ele é louco, né? E qualquer um ali, né? Que se estivesse ali no lugar do Robert Thor também pensaria. Daí ele é retirado. E daí depois vemos lá esse fotógrafo, né, que o nome dele é Keith Jennings, ele já tira uma foto desse padre, e aí que já vem aquilo que você falou antes, que vai ser uma coisa que vai ser uma informação importante ali no filme, que quando ele vai revelar a foto, daí ele vê que tem uma estranha efeito em comum ali, que é um raio, né, que de início você pode pensar, deve ser um defeito do filme, mas é um defeito muito peculiar, e esse fotógrafo já está estranhando. Você gostou dessa cena aí, Oswaldo, do padre, mais essa aí do fotógrafo? Ah, gostei. E eu gostei dessa ideia aí de ter uma espécie de aviso ali, né, nas fotos ali, né, que já adiantando um pouco aqui, né, saindo um pouco da ordem cronológica, mas depois mais pra frente ele acaba ligando ali, né, as mortes tanto da babá como do padre com esses objetos ali que aparecem na foto ali, né, tem um símbolo ali que parece realmente a corda que enforcou ali, né, a babá, e o espeto ali que depois cai e mata, né, o padre ali, né, de maneira violentíssima, né. Bom, aí também somos apresentados a uma outra personagem ali que escolheram bem a atriz, né, porque tem realmente uma cara ali de demônio, né, que é a governanta, né, que acaba aparecendo misteriosamente lá na casa deles lá, e tanto que eles até se perguntam, onde se arrumou nessa governanta? Eu pensei que era você e tal. E ela acaba, né, conquistando ali a atenção do Demian e acaba sendo contratada, né, o Vini. E já logo depois, um pouco mais à frente,
temos uma cena ali que ela tenta impedir, né, que os pais do Damian levem ele num casamento, né, na igreja, né, e a mãe do garoto, não, eu aqui mando e tal, não, mas ele é muito pequeno, não interessa, né, quero em 5 minutos ele lá, né, aí chegando na igreja ele já começa a, né, ficar, tem um ataque ali, né, de histeria, começa a gritar, né, ninguém entende nada, né, Vini? Isso. Que aí já começa a ficar umas coisas suspeitas, né, com relação ao David, porque ó, ele tá indo, né, na igreja, né, a igreja que é um símbolo cristão, né, então ele já começa a surtar, assim, repentinamente, né, só que uma coisa que eu gosto, assim, que tipo, ele tá surtando, mas ao mesmo tempo ele não entende, né, porque ele ainda é uma criança inocente, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, e depois já na cena seguinte, o Robert e a Kathleen, ele já falam sobre isso, né, que daí o Robert fala que devia ir pro médico, né, daí a esposa pensa, não, mas foi só um arranhão, ele fala, não, para avaliar o Damian, porque eles também, porque o Robert tem umas coisas que eles treinam do Damian, porque eles falam ali que o Damian, ele jamais ficou doente na vida, né, tipo, nunca pegou um mísero resfriado, doenças corriqueiras que qualquer criança normal pegaria, e ele acha muito estranho. Já a Catherine, ela pensa assim, mas isso aí acho que é sorte, meus filhos com certeza ele tem sorte de ser saudável, tudo, né, então, mas no fundo ele já tem uma, digamos, uma desconfiança, o Robert Thorne. Eu gosto muito da atuação ali do Gregory Peck, né, porque eu consigo comprar bem essa ideia, assim, que ao mesmo tempo ele não acredita, mas ao mesmo tempo ele já acha estranho. Aí acho que já podemos falar também daquela cena, né, bizarra ali, quando ela está levando o Damian ali numa espécie de zoológico, né, e é praticamente atacado por uma gangue ali de macacos, né, Vini? Isso, porque daí quando eles vão ali no zoológico, ela acha estranho que, por exemplo, anteriormente eles tinham ido ver as girafas e as girafas saíram correndo, daí depois começa a ter esses surtos aí desses babuínos, né, então já é uma coisa suspeita, porque ali você já entende que os animais vê uma coisa que nenhum ser humano é capaz de ver, eles já enxergam o mal que o Damian representa, né, enquanto que a Catherine, ela não tá entendendo, apesar que já com esse outro incidente, ela já estranhou, né? Embora ela não tenha a mesma visão que os animais, né? Que estão enxergando todo o mal. É como se, basicamente, assim, ela está enxergando ele como um ser humano, mas os animais enxergam ele como se fosse um demônio, né? Vamos dizer assim. Então é uma cena bem tensa e mais a cena dos babuínos, porque já é um bicho perigoso, né? Daí você vê tudo lá, os bichos pulando lá em cima do carro, né? Não tem como não se assustar com essa cena. Ah, e tem até uma curiosidade, né, Vini, como foi gravada essa cena aí, né? Parece que realmente ali os macacos ficaram loucos ali, porque tinha um adestrador, acho que dentro do carro lá, né? Não teve isso daí, Vini? Isso, que esse filme, inclusive, ele é famoso por ter várias coisas que dizem que é a maldição do filme, que alguns falam assim, parece que o demônio, o capiroto não estava querendo que fizesse esse filme, estava lançando maldição em todo mundo, e aconteceu alguma coisa assim, nessa cena que eu não lembro direito, se foi que perdeu o controle dos animais lá, ou alguma coisa saiu errado, mas aquele susto ali que a Catherine tá tendo ali, aquilo ali não é uma encenação, aquilo ali é legítimo dela mesmo, né, então você vê, né, que tipo, eles pegaram você vê que o improviso acaba funcionando bem, né, nos momentos certos, né, porque, cara, aquele susto ali foi genuíno. Pelo que eu li aí, parece que ela não estava conseguindo arrancar com o carro lá, e ela acabou ficando desesperada e que dentro do carro deles, dá para provocar, né, aquela fúria dos macacos, tinha um adestrador com 2 filhotes de macaco e acabou, né, saindo um pouco do controle, e parece que cortaram também umas cenas, ou tinha uma ideia que também ia ter ataque de leões lá, né, e tem todo... Bom, quem tiver interesse mesmo, depois dá uma pesquisada aí, né, nessas curiosidades, que o foco aqui da nossa análise não é as curiosidades, né, mas dá aqui nossa opinião, né. Bom, aí na sequência, né, ela já vai ficando transtornada, né, acha que tá meio que enlouquecendo e conversando ali com o marido, né, resolve fazer terapia, né, Vini? Isso, que daí ela começa a fazer terapia, inclusive vou até já dar uma adiantada, embora que não seja o momento certo, no remake, essas cenas assim que ela vai fazer terapia acabam sendo até mais intensas, porque lá ela até chega a ter pesadelos com tudo isso, sabe? Aqui já não acontece isso, né? Mas enfim, daí depois tem outro momento lá que, de novo, lá aquele padre, ele tá tipo, praticamente sendo um stalker, né? Porque ele tá perseguindo o Robert Thor todo momento, ele fala para se encontrar em tal lugar lá, e daí depois já o fotógrafo tira mais uma foto, daí que já fica mais evidente ainda lá, né?
vai acontecer. E aí e o padre, quando ele se encontra com o Robert Thorne, né, ele fala, né, que a Catelyn, ela tá grávida, né, e o Robert fala, não, isso é impossível. Ele fala assim, não, ela tá grávida e ele não vai deixar que ele nasça, ele vai matar a criança, depois vai matar a esposa, e quando tiver tudo certo, que tudo vai herdar tudo, vai matar o Robert também. E claro, o Robert não acredita, e depois já temos a famosa cena tensa de quando ele morre. E depois o Robert até descobre que ela realmente está grávida e ela quer fazer o aborto, porque dado todas as experiências traumáticas que ela está tendo com o Damian, ela acha que a esse ponto ela já está pensando, não, eu não quero mais ter um filho, né? Já estou sofrendo com esse, imagina que eu não vou sofrer com outra criança. Então você já vê, né, que o Robert já está, de certa forma, já começando a acreditar, pô, que o pai está falando a verdade. Sim. Aí ele vai começando a desconfiar mesmo do que as histórias ali do padre tem algo, né, no mínimo para se desconfiar, né? Porque as coincidências vão, né, passando ali já do limite, né? Porque até o padre acaba, né, se ferrando ali, tomando uma espetada violenta ali, indo pro espaço, né? E tem uma outra cena também que a gente não citou, mas que eu acho que merece estar aqui, que eu acho que foi muito bem feita também, que certa vez lá ele tá chegando em casa e avista um cachorro lá dentro, né? Aquele cachorro bravo pra caramba. Oh, que esse cachorro tá fazendo aqui? A babá, que o Damian se deu muito bem com ele, né? Não quero saber, né, mano? Amanhã se livre dele, né? Chama lá o órgão lá pra tirar o órgão, tirar... Os especialistas lá, eu esqueci, né? O órgão lá que cuida de cachorros, acho que abandonados. Mano. Sociedade Protetora dos Animais. Isso, pra retirá-lo, né? Ah, mas ele gostou, não quero saber, né? E você não sei. Você não acha que foi muito bem escolhida essa atriz aí, ô Vini? Que tem uma cara ali de demônio, né? Ah, com certeza, meu Deus do céu. Não, e pior que eu tinha visto vídeo de gente falando que não gostou da atuação dessa atriz. Eu fiquei falando, sério que a pessoa falou isso, cara? Você olha pra essa mulher, não tem como você ter medo, sabe? Porque essa mulher, o jeito que ela olha a todo momento, assim, você sabe que já sabe que ela é uma mulher fria, mesmo ela tentando mascarar com aquele sorrisinho, assim, ingênuo, né? Como nessa cena aqui. Mas essa mulher dá muito medo, né? Na verdade, ela e o cachorro já dão medo, mas às vezes eu acho que até a mulher acaba dando até mais medo do que o cachorro em si. Putz, mas aí já vamos dar uma outra adiantada, né? Putz, e a esposa dele acaba sofrendo, né, o inferno na terra, né? Putz, esse Damian começa a mostrar ali do que é capaz. E outra cena perturbadora que ele vai andando ali com um triciclo e, pô, atropela lá a própria mãe, né, entre aspas, e joga ela lá pra baixo e cai lá, né, o Vini já acaba perdendo o bebê, né? Ah, sim, nossa, essa foi uma cena bem tensa. Apesar de que, se você analisar todo o contexto, nem pode dizer que o Damian é tão culpado assim pela morte dela. Que sim, ele empurra, mas ele aqui até um momento ele ainda é uma criança inocente, ele não tem noção do que ficava fazendo. Para mim aqui é mais fácil dizer que, na verdade, quem induziu esse aborto, na verdade, foi a babá e não o Damian. Só que eu vou falar para você que nessa cena, na hora que ela cai, eu achei que ficou um pouquinho tosco, porque parece que fosse uma coisa forçada, assim, dela assim, rodopiando e se jogando. Mas depois... Segundo um vídeo que eu vi, parece que a cena só foi feita assim porque tava rolando tanto aquele negócio de maldição que a atriz tava com medo de fazer a cena caindo, mesmo que tivesse aqueles colchão lá para amortecer a queda, parece que a atriz já tava com medo de fazer, então por isso que ficou a queda desse jeito meio tosco, né? Porque no remake essa cena até é mais tensa, na verdade, né? Mas aqui eu achei que ficou um pouquinho tosco essa queda, mas depois que eu entendi o motivo que ficou assim, eu até acho justificável, porque se eu tivesse fazendo esse filme, tivesse rolando tudo isso, eu também ficaria tão desesperado quanto a atriz Lee Remick na época. Ah, eu já tenho outro ponto de vista, ô Vini. Acho que pra mim ele não era já tão inocente assim, porque ele já começa a mostrar ali um comportamento que não é normal, né? Já mostra ali já que era meio psicopata e é o próprio demônio ali já colocando suas garras de fora, né? Porque em nenhum momento ali, quando a mãe estava prestes a cair, ele mostrou alguma reação ali, né? De que estava fazendo algo errado ali, né? Parecia até, pelo menos eu tive essa interpretação, que ele estava até meio que gostando ali, né? De ver ela caindo, espatifando no chão ali, né? Então, realmente o demônio já estava, né, literalmente à solta ali, né? Bom, aí depois, né, de mais essa tragédia aí, temos aquela conversa, né, do embaixador com o fotógrafo, e ele explica ali, né, aquele lance das fotos, né, e ele mostra ali que uma própria foto dele também já estava dando indício que ele é o próximo a, né, ir pra vala ali, né.
Aí eles vão pedir ajuda, né, o Vini, lá pra um outro especialista lá, né? Isso, porque aquele outro padre, antes de morrer, falou pro Robert Orr que ele deveria procurar um homem chamado Bugenhagen, porque só ele sabia como uma criança deveria ser morta, né? E daí, assim, depois que acontece esse negócio aí, né? Porque o fotógrafo fala que quer ajudar o Robert. No começo o Robert fala que não, eu tenho que fazer isso sozinho, mas depois que ele mostra lá a foto lá com o raio lá, ele acaba mudando. Então, daí ele deixa ele junto, daí eles vão para Roma para tentar descobrir mais da origem do Demian, porque a princípio eles vão lá no hospital onde o Damian nasceu, né? Só que daí eles descobrem tem uma grande descoberta, porque depois que o Damian nasceu, houve um incêndio nesse hospital, né? Tipo, quer dizer, tinha o hospital ali, mas o antigo hospital foi todo destruído por conta de um incêndio. Daí a ala da maternidade, né, que é onde teriam todas as fichas, né, das crianças, incluindo a do Damian, todos os arquivos foram destruídos, né? Por que será, né? Suspeito, né? Um incêndio acontecer justo depois do nascimento do Damian. Então daí já daí depois ele pergunta lá, né, sobre o padre, né, que aquele que solicitou, né, a adoção, né, que na verdade o nome desse padre é Padre Spileto, o outro era Padre Breno, né, que a gente esqueceu de citar, né, eu achei bom dar essa observação porque dependendo do que escutar, que pode não entender porque a gente tá falando que eu estou explicando que tem dois padres, né, mas enfim, eu achei já interessante ele já irem lá descobrir lá e daí descobrir que houve um incêndio justo depois do Temer ter nascido. O que você achou disso, Oswaldo? Ah, achei interessante, né? E tem toda aquela jornada, né? Que depois eles vão até o cemitério lá, né? Para abrir o caixão tanto da mãe biológica do Demi como do filho biológico dele. E no caixão da mãe eles acham, né, uma caveira ali de um animal e no caixão do filho ele acaba constatando que o filho dele foi assassinado ali, né, ô Vini? Isso, que na verdade foi tudo manipulado, na verdade, tipo, falaram que o filho dele morreu, não foi que o filho dele morreu do aborto, não, eles mataram ele, na verdade quem matou ele foi aquele padre do hospital, o padre Spileto, que uma cena antes a gente viu lá que por consequência do incêndio ele agora estava sendo castigado, porque ele estava até com a metade da cara queimada, né, e ele tinha perdido a sua capacidade de falar, e aquele outro padre lá, né, o padre Brena, porque os dois na verdade eram satanistas, né, só que o padre Brena ele já tinha se arrependido, né, das suas escolhas, por isso que ele foi alertando o Robert Thor, né, daí o outro também estava sendo punido, né, agora pelo seu pecado gravíssimo, né, então, mas foi uma cena tensa, olha, eu, até hoje, quando eu vejo aquele esqueletinho de bebê lá, ainda mais com aquele crânio quebrado, nossa, aquilo lá me deixou traumatizado ver, porque assim, porque você já constata que uma criança morta, não tem como você não ficar traumatizado, mas sendo um bebê, pelo amor de Deus, né, porque foi uma cena tensa, e depois já veio outra cena tensa, porque ao mesmo tempo que depois que eles sabem, vem uma matilha inteira de Rottweilers lá, né? Já ameaçando atacar eles. E essa cena ficou sensacional, né, Oswaldo? Porque aqueles cachorros tudo atacando, e com um detalhe que dizem que um dos dublês de cena foi realmente machucado por um dos cachorros. Parece que um dos cachorros estava incontrolável lá. O cara saiu com sérios ferimentos dessa cena, depois dessa cena. Bom, aí dando uma resumida, né? O fotógrafo também acaba indo pra vala, aí ele também vai, o embaixador acaba indo até pra outra cidade, né? Pra falar lá com aquele especialista, e o cara explica lá como que tem que acabar com o anticristo, né? Que é o próprio filho dele, né? E entrega lá uma espécie de adaga lá, né? Que tem que matá-lo, né? Aí não vou ficar, né, aqui nos mínimos detalhes, né? Mas aí temos todo aquele final do filme que é muito bem feito e tenso, né, Vini? Que ele tem que, querendo ou não, né? Ele tem que matar uma criança, né, Vini? Ah, sim, pois é. Não, inclusive uma cena que a gente não pode deixar aqui de citar é que depois desse negócio dos cachorros, a esposa dele acabou sendo morta lá pela babá numa outra cena tensa, que ela jogou ela da janela lá do hospital, né? E nesse primeiro momento, quando ele recebe a notícia, ele pensa, não, eu quero matar o Damian também agora, né? Só que daí no dia seguinte ele já mudou o pensamento, porque tipo, é muito fácil você pensar uma coisa no calor do momento, mas depois você já repensa, né? Porque na visão dele também, tipo, ó, é um menino que ele criou como filho, né? Daí ele, tipo, hesita, né? Ele até pergunta pro Guggenhag lá se tem provas que ele é o mesmo anticristo. Fala, não, ele tem a marca da besta lá, que é o 666, né? Ele fala, não, mas eu dei banho nele, eu conheço bem o corpo dele, ele não tem essa marca, mas ele fala, se não tiver visível no corpo, deve estar debaixo do cabelo, né? Daí
na verdade, a cena da morte do fotógrafo acontece, na verdade, injusto, porque a princípio o Robert ele tá hesitando, né? Ele até joga as adagas lá, né? Daí o próprio fotógrafo fala, então eu vou ter que fazer esse serviço, daí acaba acontecendo ele ir pra vala. Daí quando acontece isso aí, o Robert falou, não, agora eu vou ter que fazer mesmo, né? Não adianta, né? Depois que ele testemunhou que o outro morreu lá, agora pensa, não, agora tá nas mãos dele. Sim, você resumiu bem aí. Então, aproveita e já encerra aí, dizendo aí como que termina o filme, né? Bom, daí, quando ele já vai lá pra casa, né, ele tem que se preparar, mas só que ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado com o cachorro, então ele acaba se desperto, consegue prender o cachorro, e daí já vem das cenas que é mais tensas, né, que na verdade, na teoria, seria até o grande plot twist, né, se for pensar bem, porque eu acho, assim, que na visão de quem estava assistindo pela primeira vez, certamente ficava a dúvida se o filme não era realmente o anticristo, embora essa tragédia já deixasse isso claro, daí que ele vai lá, corta o cabelo lá do Damien, e ele vê lá a marca dos 3-6 no couro cabeludo lá, e tipo, você assim, já fica arrasado e já vê a cena da babá atacando ele, né? Porque daí foi descoberto que a babá, como a gente imaginava, era uma apóstola de Satã e daria sua vida para proteger o Damien, daí depois é seguido de uma perseguição policial, né? Porque ele saiu em alta velocidade, e quando ele está prestes a matar o Damien, acaba ouvindo o disparo. E quando você assiste pela primeira vez essa cena, você fica pensando quem morreu, né? Embora já fique bem óbvio, né? Porque tem 2 caixão lá, e a gente descobre que o Robert Thorne acabou morrendo, né? Nas mãos da polícia, e termina com o Damien dando aquele sorriso maquiavélico dele, né? De anticristo, né? E, claro, já deixando claro que o filme terá uma sequência. Ah, sim, eu achei sensacional, né? Porque a gente acaba se colocando nos diferentes pontos de vista, né? Porque, pô, a polícia chegando lá, né? Na cena ali dos acontecimentos, né? Pô, e ver o pai ali com um punhal ali, prestes a, né, dar um golpe no próprio filho, esse cara acaba, né? Soltando tiro e matando, né? O cara ali para proteger, né, a criança, né? E outra coisa que complementa, né, aquela minha visão lá, que ele não tinha nada de inocente esse Damien, porque ele até na hora ali que ele tava quase se fudendo, ele começa a apelar pro emocional do pai. Ah, não me mata, pai, tal, né? Que acho que foi uma das primeiras vezes que ele mostrou ali, né, algo parecido com o comportamento humano, né, mas na verdade ele tava tentando manipular ali o pai, né. Aí no final ainda tem aquele sorrisinho dele lá, né, de demônio, né. Muito bom, resumindo aqui, né, a minha opinião, né, acho que o filme é muito bem feito, né, e esse final também aí, acho que foi inesperado, né, como que terminou e acabou se cumprindo né, uma boa parte da profecia, né, literalmente, né. Eu não assisti ainda as sequências, né, eu pretendo assistir, mas parece que vai conseguir atingir aí, né, os objetivos tanto do anticristo, né, como de toda a seita lá que estava, né, ajudando o anticristo a chegar no poder ali, né, e causar mais estragos ainda. Acho que pra mim eu dou uma nota 10, ô Vini, acho que pelo que ele se propôs a fazer, acho que acertou em cheio. Faço das suas palavras a minha, eu também dou nota 10 para esse filme, porque ele se propôs bem, como você falou, é um filme sensacional, e como eu disse antes, Oswaldo, eu fico até triste que esse filme não tenha o mesmo reconhecimento que o Exorcista. Ele é até conhecido por alguns, mas vamos dizer que poucas pessoas lembram tanto desse filme quanto lembram do Exorcista, por exemplo. E algo curioso aí, ô Vini, acho que eu até já tinha conversado contigo em off, né, esse ator que faz o fotógrafo, né, que é o David Warner, para quem não sabe, ele tinha sido a primeira escolha para fazer o Fred Krueger, né? Tanto que tem até fotos aí, se vocês derem uma pesquisada aí no Google, tem fotos de testes de maquiagem, né, dele, né, utilizando ali a maquiagem do Fred Krueger, né? E eu fico imaginando como que seria, né, se fosse ele ali dando vida ao Fred, né? Que iria para um outro lado ali, né, a interpretação, né? Acho que não teria aquele lado mais de humor negro, né? Mas acho que no final fizeram uma boa escolha ali, né? Agora eu não sei dizer o porquê que, se ele que acabou desistindo, se... Depois eu tenho até que dar uma melhor pesquisada o porquê, né, que acabaram trocando ele pelo Robert Englund, né? E fica a minha recomendação também, né, de um outro filme de terror com esse David Warner que se chama Waxwork, né, A Passagem, de 1988, que é um filme bem legal, né?
Quem gosta desses filmes oitentistas é uma boa dica. Tem mais alguma coisa aí, ou alguma curiosidade, mais algum comentário aí, Vini? Não, no presente momento não. Eu acho que qualquer outra curiosidade eu acho que eu vou só citar mesmo nas sequências posteriores da profecia. Então só comenta aí um pouco sobre o remake, Vini, porque eu acho que eu não vou ter interesse em ver, não. O que você achou dele? Olha, eu sinceramente gostei do remake. Na verdade, eu vou dizer pra você que o remake da Profecia é um dos remakes mais fiel ao original que existem, né? O máximo assim, que tipo, a história vai ser, não é diferente, o máximo que muda que eles, por exemplo, a introdução do filme, eles mostram lá os negócios, uma convenção lá de bispos, né, falando, associando a vinda do anticristo com tragédias naturais, como por exemplo o 11 de setembro, e também a inclusão, tipo, algumas cenas são mais tensas, né, porque tipo, é um filme que, como ele é contemporâneo, né, então ele tem coisas mais a ver com os anos 2000, coisas mais assustadoras, né, mas se você for assistir, vai ser só mais para comparar o elenco do remake com o original, mas eu vou dizer que de modo geral eu prefiro bem mesmo mais esse aqui de 76 do que o remake. Sem dar spoilers aí, Vini, só fala um pouco aí das sequências, né, que eu não sei se a gente já vai analisar logo na sequência, né, porque como eu já comentei, eu não assisti nem o 2, nem o 3, nem o 4, então fala um pouco aí, Vini, se eles são bons filmes ou se são descartáveis aí. Olha, a Profecia 2 eu acho sensacional, o 3 também, né, claro que dessa trilogia o meu favorito mesmo é o 1 e o 2, mas como a gente já falou, o primeiro filme é sensacional, a sequência não deixa a desejar nem um pouco, e o 3 encerra a trilogia muito bem. Já o quarto filme, ele é um filme questionável porque ele é um filme, na verdade, feito para televisão. Sim, ele é até contado como sequência, né, do terceiro filme, mas ele foi feito para televisão, então por isso que ele já, de um modo geral, esse filme A Profecia é uma trilogia e não uma quadrilogia, né, embora tenha o quarto filme, mas ele não é um filme ruim não, ele vale a pena dar uma conferida. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, deixem também seus comentários, né, se vocês discordam de algum dos nossos pontos de vista, ou se vocês quiserem aí também deixar alguma curiosidade, né, sobre o filme. E se vocês caíram aqui pela primeira vez, fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal, dá uma fuçada, que tá tudo separado em playlists, né? Então tem playlists aí que eu mostro minhas coleções de DVDs, Blu-rays, aí tem playlist só de análises nesse estilo aqui, de terror, né, de ação. Dá uma procurada aí que provavelmente vai ter algo do seu interesse. É isso daí, Vini, só as considerações finais, aí, se tiver algo para falar aí já encerra depois aí. E fica meus agradecimentos aí para você, Vini. E obrigado, Oswaldo, por essa oportunidade de a gente finalmente estar analisando esse clássico e até a análise de Damien, A Profecia 2 de 78. Não sei se a gente vai fazer na sequência, né, mas sei lá, né. Bom, vamos ver, né. Então, falou, pessoal, até a próxima. Fomos!